Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus respectivos mandatos. Hoje eu recebo aqui nos nossos estúdios a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB, para a nossa edição de novembro. Seja muito bem-vinda, vereadora. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria estar aqui nesse espaço, que é mais uma oportunidade da gente prestar contas para a população. É verdade. Eu quero começar, então, falando de um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de atendimento prioritário para pessoas ostomizadas. Então, gostaria que a senhora explicasse, primeiramente, o que é a ostomia e qual é a proposta. Certo, é importante mesmo a população saber, né? Nem todo mundo tem conhecimento do que é uma pessoa ostomizada. E é basicamente uma pessoa que precisou passar por algum processo cirúrgico, né, do intestino, e para criar um outro caminho para fezes e urina, né? Ou para fezes ou para urina. Então, a pessoa, a partir desse momento, ela usa uma bolsinha, né? Que fica acoplada no abdômen, que é o caminho que agora ela vai ter para fazer as necessidades dela, né? Não mais naturalmente, de forma orgânica. E aí, qual é a situação? Nós fomos procurados por uma pessoa ostomizada, porque a bolsinha acaba dificultando na mobilidade também da pessoa. Então, essa pessoa nos procurou, esse munícipe, cidadão daqui de Taubaté, que é ostomizado, porque ele teve o cartão de estacionamento negado. E ele teve negado e ele protesta contra isso porque ele tem a necessidade, a mobilidade reduzida, porque dependendo da situação, ele pode estar com a bolsinha cheia e andar muito com a bolsinha cheia pode causar um constrangimento, uma dificuldade. Então, ele entende que é uma necessidade e ele é amparado pela Constituição Federal. Nós fomos verificar e realmente a Constituição Federal já dá o direito para pessoas ostomizadas também terem direito à vaga de estacionamento específico para elas. A ostomia, inclusive, ela pode ou não ser revertida. Em caso de ser algo definitivo, a pessoa passa a ser uma pessoa com deficiência. Exatamente. E caso não seja definitivo também, ela pode, depois que ela se recuperar totalmente, deixar de ser uma pessoa com deficiência. Mas enquanto ela é ostomizada, ela é reconhecida com essa deficiência. Então, ela tem os direitos de uma pessoa com deficiência, que são assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela própria Constituição Federal. Então, esse projeto de lei está em tramitação na casa? Está em tramitação, porque o que aconteceu? Embora seja garantido pela Constituição Federal, infelizmente aqui no nosso município a gente está tendo uma dificuldade de quando a lei não é municipal, reconhecida pelo município, nem sempre a pessoa consegue adquirir o direito dela. E aí a gente entra num embate de ideias mesmo. A gente precisa ficar replicando leis que já são garantidas nacionalmente para todas as pessoas aqui no nosso município? Será que não é sobrecarregar a nossa lei orgânica, né, que equivale à lei federal, à Constituição Federal aqui para o município? Será que não é gastar recurso público com um projeto tramitando aqui, com sessão legislativa em que precisa votar, o prefeito precisa sancionar? Na minha opinião, na opinião do nosso mandato, não deveria ser esse o caminho. Mas o que é mais importante? Resolver o problema das pessoas. Então, se infelizmente hoje a gestão que é a atual gestão Saúde entende que as leis precisam ser reconhecidas municipalmente para que as pessoas tenham direito, então a gente vai garantir o direito para essas pessoas. Por isso a gente propôs replicando a lei federal para a lei municipal para que essas pessoas tenham direito. A prioridade é sempre a população. Exato. E agora, falando sobre outro direito do cidadão, que é a saúde, eu quero saber como está o atendimento na UPA-SECAP. A senhora apresentou um requerimento questionando à Prefeitura se existem valores devidos ao Instituto Esperança, que é a IESP, o órgão responsável pela gestão da UPA-SECAP. Teve resposta? A gente ainda não teve resposta, nós estamos aguardando, porque a gente ficou bem intrigado com um vídeo do prefeito que saiu nas redes sociais. Segundo o prefeito, ele recebeu denúncias de que os médicos não estavam atendendo no plantão. Ele foi pessoalmente até lá,
e fez um vídeo dizendo que não havia motivo dos médicos não estarem presentes no plantão, porque ele havia feito o pagamento, inclusive ele colocou o extrato do banco do pagamento feito de R$400 mil para a UPA Secap 2 dias anteriores à falta dos médicos. Então, ele foi lá pessoalmente fiscalizar e a gente queria entender o que aconteceu, então, se a prefeitura fez o pagamento. E aí é que fica a nossa dúvida. Quanto a prefeitura, de fato, está devendo para o Instituto Esperança? Porque o Instituto Esperança não cuida só da Secap, cuida também da UPA Central. Então, a gente tem a notícia de que a dívida com o Instituto Esperança é de R$13 mil. Né? Então, 13 milhões. 13 milhões, desculpa, é de R$13 milhões. Então, 400 mil seria o suficiente para pagar todos os médicos e fazer com que eles estivessem ali naquela noite? Será que esses R$400 mil não pagaram só o que já estava devendo e não o atual? Então, ficou a nossa dúvida de quanto que é que realmente a prefeitura está devendo. Em setembro, foi noticiado de que eram 13 milhões. Então, de 13 milhões até agora, a prefeitura só pagou 400, qual que é realmente a dívida da prefeitura com o Instituto Esperança? Porque não adianta pagar 400 mil reais, sendo que a dívida já está tão alta assim. Talvez realmente vai faltar médico, vai faltar para outros setores lá dentro da UPA. Até porque os próximos meses vão chegando, então a gente precisa de um cronograma para a quitação dessa dívida, alinhado com o vencimento das próximas parcelas, né? Dos próximos meses que ainda vão vencer. Isso, e é importante a gente falar aqui que existe um contrato firmado e que, embora a prefeitura atrase o pagamento, o Instituto não pode deixar de prestar o serviço. Isso está feito em contrato. Então, o real atraso que justificaria a falta de prestação de serviço são de 90 dias. Então, assim, mais de 3 meses de atraso. A prefeitura vem pagando, picado, fiado, né? Igual a gente faz com as nossas continhas também do dia a dia, vai pagando fiado. Mas o Instituto Esperança, ela não deveria parar de prestar o serviço. Só que, de novo, essa responsabilidade volta para a prefeitura, que a gente também questiona o prefeito. Qual tem sido a postura da prefeitura diante da falta de prestação de serviço? Já foi notificado? Já foi multado? Porque a prefeitura tem condições de multar o Instituto Esperança se ele não estiver prestando serviço, porque é essa postura que a prefeitura tem com o cidadão quando ele deixa de pagar conta. A gente viu a prefeitura bloqueando mais de 15 mil contas de taubatianos que estavam devendo para a prefeitura, às vezes multa de trânsito. E com as empresas e com as organizações, a prefeitura tem a mesma postura? Então, também é responsabilidade da prefeitura se o Instituto não está prestando serviço. E a população é um importante aliado na fiscalização desses serviços também, porque quando eles vão em busca de atendimento e verificam que não há médico, não há atendimento, no caso de enfermeiros também, eles podem contribuir informando isso tudo para a gente. Perfeitamente, e a população fala mesmo, principalmente na saúde, que hoje é o maior gargalo de Taubaté, né? Eu acho que é o que as pessoas realmente sentem ao irem num pronto atendimento, ao procurarem medicamentos, ao procurarem exames, né, procurarem consultas, elas percebem a dificuldade que elas têm. Às vezes, para conseguir uma consulta leva mais de 1 ano. Então, a população realmente sente esse gargalo que a gente tem aqui, essa necessidade urgente de Taubaté de melhorar a qualidade da saúde. E eles vêm até nós, até o nosso mandato, fazer essas denúncias, trazer essas demandas. E é um grande aliado mesmo, um braço que ajuda a gente na fiscalização. Agora, a gente está falando aqui de pagamento de médicos, de enfermeiros, o pessoal da saúde. Eu quero, nesse mesmo assunto, caminhar agora para a educação. A gente tem um convênio com a Funcabs ali, que é responsável pela educação aqui do nosso município, fundamental e também ensino infantil. Eu quero saber, existe previsão de valorização dos profissionais que atuam na Funcabs? Infelizmente, não existe essa previsão e ouso dizer que nem essa vontade, o que é muito triste, porque eu dei oportunidade ao longo desse ano inteiro para a Secretaria de Educação mostrar caminhos para a valorização do funcionário da Funcabs, e eu não vejo a vontade realmente de melhorar a qualidade de serviço que esses funcionários prestam. Olha só, a gente tem mais de 2.000 funcionários da Funcabs. Hoje, se a gente tem auxiliar de inclusão,
Hoje, se a gente tem auxiliar de desenvolvimento, hoje, se a gente tem um integral funcionando na nossa cidade, é por conta dos funcionários da FUNCAB. São eles que cuidam dessas crianças, desses jovens na escola. Então, é importante a população saber disso, porque essa também tem que ser uma reivindicação da população, das pessoas que têm crianças na escola, né? Seja neto, seja sobrinha, seja filho, seja primo. Essa tem que ser uma luta de toda a população. E é o que acontece? Eles recebem um salário miserável, né? Um salário mínimo para 44 horas semanais trabalhadas, uma jornada de trabalho extensa que não tem a necessidade, comparando com outros municípios que têm convênio para ter funcionário para o integral e para a inclusão, eles têm as 40 horas de jornada semanais e eles têm um salário com maior valorização, mais de R$ 1.500, tem município que chega a R$ 2.000, o salário do funcionário da FUNCABs, aqui o nosso salário, o menor salário é R$ 1.300. E um vale alimentação de R$ 100, que é uma piada, né? É uma vergonha a gente ter um salário, um auxílio alimentação de R$ 100, não dá para comprar nada no supermercado com R$ 100. Então, já faz um tempo que essa classe está exausta, trabalham muito e pedem essa valorização, tanto na jornada de trabalho digno, quanto na valorização salarial. E fica a prefeitura empurrando para a fundação e a fundação empurrando para a prefeitura. E a verdade é que a responsabilidade é tanto da fundação quanto da secretaria. O plano de trabalho que estabelece essa jornada de trabalho, que estabelece qual é o salário do funcionário, que estabelece qual que é o vale alimentação, é feito tanto pela fundação, pela FUNCABs, quanto pela prefeitura. Os dois criaram esse plano de trabalho juntos. A secretária de Educação assinou, permitiu que esse fosse o salário, permitiu que esse fosse a jornada de trabalho. Então, não dá para fica nesse empurra-empurra. É responsabilidade dos dois, da Fundação e da Secretaria de Educação. E ambos têm que resolver. Então, eu venho cobrando da Secretaria de Educação que, para a lei orçamentária anual do ano que vem, coloque a valorização do funcionário da FUNCABs. Mas não tem previsão para essa valorização, o que é lamentável. Agora, recentemente, a gente teve os encontros da LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, exatamente discutindo o orçamento para 2024. Dentro das propostas do que estava previsto para o ano que vem, consta essa valorização, esse aumento de salário para esses funcionários? Eles podem esperar alguma mudança nesse sentido? Não, infelizmente, embora toda a luta que a classe tem se organizado para fazer, não está previsto para o ano que vem. Pelo contrário, inclusive no nosso requerimento a gente questiona qual vai ser o impacto, porque está diminuindo o repasse para a educação infantil. E aí, quando a gente diminui o repasse, não é só para o funcionário, né? Tem equipamentos, materiais, estrutura, né? Do prédio, inclusive. Então, material pedagógico que é comprado. Tudo isso está dentro de um mesmo orçamento e está menor. Então, isso significa o quê? Que os funcionários vão diminuir o corpo do funcionário, vai ter funcionário que vai ser mandado embora? Isso também é um questionamento, porque a gente estava esperando que aumentasse o repasse, né, para que, desejando que com o repasse maior o salário fosse aumentado, fosse valorizado, mas não. A gente tem aí um repasse ainda menor. Bom, então vamos continuar acompanhando, né, tendo notícias. A senhora traga para a gente para ir atualizando com relação a essa informação. Agora, outra mudança aí que a gente teve, que foi com a aprovação de uma lei que institui jornada especial para servidores que possuam dependentes com deficiência. A lei foi aprovada, mas ainda não foi regulamentada. Como está essa situação? A gente fez um questionamento para a prefeitura, porque o decreto que foi feito para regulamentar, ele não está específico, então ele gera confusão. Não tem prazos, e em decreto a gente precisa de prazos específicos para que o servidor seja resguardado. Então, quanto tempo demora a partir da apresentação do laudo para tramitar a decisão da prefeitura se o servidor vai ter o direito à jornada reduzida e quanto que ele vai ter de jornada reduzida. Então, desde a junta médica até a tramitação nos setores, isso tudo precisa estar especificado no decreto, né? O do prazo, porque caso ultrapasse,
o prazo previsto, o servidor também está resguardado para entrar com recurso, para fazer as suas cobranças. Então, é um pedido de informação simples, né, pedindo para que a prefeitura, aí, com urgência, regulamente, ainda mais que agora o projeto foi aprovado, já foi sancionado, e foi uma luta nossa aqui da Câmara estender para o servidor que tem a deficiência. E essa é a importância de ter um gestor, né, que entenda, que tem especialistas na área da inclusão trabalhando juntamente com ele a favor da pessoa com deficiência. É claro que a pessoa não precisa passar na pele tudo para entender qual que é a política pública, né? Então, a gente não precisa necessariamente que todas as pessoas tenham deficiência para atuar com responsabilidade na causa da pessoa com deficiência, mas é importante que a gente tenha pessoas capacitadas que escutem as pessoas com deficiência, que consultem o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que tenham especialistas, pessoas dedicadas ali a entender qual que é a realidade, qual é a verdadeira demanda, senão passa vergonha. Olha só, a nossa lei municipal daria, então, o direito para o servidor que tem dependente com deficiência, então se tiver um filho, uma mãe, alguém que mora ali com ele com deficiência, esse servidor teria jornada reduzida. Mas se o servidor, que hoje nós temos 90, se o servidor tem deficiência, hoje são 90 servidores com deficiência, ele não tem direito. O prefeito estava vetando a parte em que tocava o servidor com deficiência. Então, assim, além de vergonhoso, é uma ofensa, né, para esses 90 servidores. Então, a Câmara fez a derrubada do veto e hoje também o servidor que tem a deficiência também tem esse direito. A senhora tem informação se algum servidor já está gozando dos benefícios dessa lei? Eu soube de servidores que entraram com o pedido da jornada reduzida, tanto dos que têm dependente quanto os que são pessoas com deficiência. Aí eu não tive mais notícias se eles já estão, já foi regulamentado, mas foram eles, inclusive, que trouxeram para a gente essa demanda, né, de que o decreto não estava especificado ali quais eram os prazos, que gerava confusão. Mas a gente já tem gente aí pedindo para usufruir desse direito. Que ótimo. E a senhora falou aí do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é um importante aliado também na administração municipal aqui da Câmara. Eu quero saber do Conselho Municipal da Diversidade Sexual e de Gênero. Já foi instituído esse conselho? Isso eu também quero saber. Eu também quero saber em que pé que está, porque desde que foi entregue a minuta para o prefeito pelo fórum, a sociedade civil se organizou, fez um primeiro fórum de diversidade sexual e de gênero. Já fizeram a segunda edição do fórum. Na primeira edição foi entregue uma minuta, né, para o prefeito. Então, assim, fizeram um trabalho para o prefeito, né, de fazer o esboço de como seria a lei, entregaram na mão da vice-prefeita e até agora não tem nem previsão para chegar na Câmara, né? A gente já teve outros projetos de leis que criam conselhos municipais novos aqui na nossa cidade, que já chegaram para a Câmara, né? Inclusive, a gente terminou de exarar o parecer aí do COMPIR, do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Em breve ele vai estar prontinho para votar, para ir a plenário, para a gente votar, né? E aí vai ficar na mão dos vereadores votarem sim ou votarem não, para que a gente tenha um conselho de promoção de igualdade racial, mas o de diversidade sexual e de gênero ainda não tem previsão de chegar. E a gente tem cobrado aí um prazo, porque é aqui nessa casa que a gente vai decidir se os vereadores vão votar não, se eles acham que não é importante a gente ter um conselho municipal para a comunidade LGBTQIA+ no município, é no plenário que a gente vai resolver, é no plenário que a gente vai discutir. Mas esse projeto precisa chegar. Agora, nesses dois fóruns que já foram realizados no ano de 2022 e agora 2023, a gente pode concluir que existe interesse por parte da comunidade de termos esse conselho? Com certeza, a gente tem pessoas da comunidade LGBT que são cidadãos e cidadãs que trabalham no município, que investem no município, que usam do transporte público, da saúde, que pagam seus impostos. Então, nada mais justo do que ter um conselho, um lugar onde essa comunidade possa conversar
diretamente com o poder público, diretamente com o poder executivo, para levar suas demandas e resolver o problema de comunidades específicas, resolver o problema de todos. E eu posso citar um aqui que eu uso como exemplo, porque é importante para a população saber como o problema do outro esbarra na gente também. A gente tem pessoas transexuais que fazem o processo de transicionamento cirúrgico, né? Então, quando não é acompanhado, devidamente acompanhado pelo SUS, e a gente tem uma portaria no SUS que garante esse processo, que seja feito esse processo pela saúde pública, mas quando a gente não tem uma atenção básica, ali um acompanhamento sério, né, de assistência social, de médicos comprometidos, dos equipamentos corretos, do medicamento correto, essa pessoa pode ter vários problemas pós-cirúrgico. E a gente recebeu várias pessoas, não foi uma ou duas, foram várias pessoas que passaram pelo processo de transição e tiveram que ir para outros municípios, tiveram que ir para a capital para buscar ajuda, porque não deu certo aqui no Vale do Paraíba, porque não deu certo aqui em Taubaté, e tiveram outras dificuldades de saúde, surgiram outros problemas. E aí, se surgem outros problemas, se uma cirurgia gera outros problemas, para onde que essa pessoa vai? Ela vai procurar outros médicos especialistas e vai sobrecarregar a fila do SUS. Então, ela poderia ter feito o processo cirúrgico dela plenamente, tá com a saúde plena, mas não, ela fez um processo cirúrgico que não teve o atendimento correto, e aí agora ela tem outros problemas de saúde por conta disso, e vai precisar sobrecarregar a fila e vai tocar aí na vida de outras pessoas também. Então, resolver o problema de uma pessoa é resolver o problema de toda uma comunidade, de toda uma sociedade, né? Não aumentar os problemas. Por isso que eu digo que é importante o poder público ouvir essa população. Não dá para fechar os olhos e fingir que não existe. Essa comunidade existe, essa comunidade mora aqui em Taubaté, ela contribui com Taubaté e ela precisa também ter seus direitos resguardados. E o Conselho Municipal teria esse papel fundamental de fazer a voz dessa comunidade ser ouvida também pelo Poder Executivo. Perfeito, exatamente. Vereadora, quero agradecer mais uma vez a sua presença, todos os esclarecimentos e a gente se encontra num próximo programa. Eu que agradeço. Até a próxima. Esse foi o programa Fiscalização Pública com a vereadora Thalita Cadeirante, do PSB. Você pode rever este e outros programas aqui durante a nossa programação ou através das nossas plataformas digitais. Agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.